Amém? Isso é coisa de criança. Eita, Senhor da glória. Marcos capítulo 4 e versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia-se de água. E assim oremos. Maravilhoso e eterno Deus, neste momento, Senhor, te apresento, Senhor, meu Deus, a tua amada igreja que está aqui, Senhor, presente. Meu Deus, aquelas pessoas que não tiverem condições, Senhor, de chegar hoje na tua casa, Senhor, mas que o teu Santo Espírito venha falar com o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Povo de Deus, hoje vamos tratarmos de um assunto de extrema importância. Nós vamos falar sobre tempestade. E nós temos que entender o que é tempestade e aquilo que não é tempestade. Porque tem pessoas que passam uma provaçãozinha pequena de eu estou passando a tempestade tão grande. Eu não vejo tempestade em determinadas coisas. Por exemplo, mas rapaz, eu fui receber meu Bolsa Família hoje, mas ficou para amanhã. Estou numa tempestade tão grande. Isso é tempestade, é? Tem a ver que a pessoa diz assim: mas na minha casa tem comida, mas está faltando carne. Eu estou numa tempestade. Isso também não é tempestade, não. Porque, entenda só, muita gente hoje, qualquer coisa, diz que é uma tempestade, diz que é uma provação. Nós temos que saber o que é isso, o que é que está acontecendo. Ora, tempestade é algo devastador. Por exemplo, é normal, bate um temporal de chuva, começa a chover. Quando é mais tarde, parou de chover, aí está tudo tranquilo. Então foi somente uma chuva. Mas uma tempestade é aquele negócio que entra, vira, derruba a casa, vira os carros. Olha, é algo que está fora do controle. Por exemplo, uma pessoa que é o condutor do navio, o capitão está ali dirigindo o navio. Por mais profissional que ele seja, mas se acontecer uma tempestade do navio, ele não sabe mais o que fazer, porque a tempestade leva o barco para onde quer. Não, é algo que sai de nossa direção, ou seja, algo que sai do nosso controle. Isso é tempestade. E aqui eu vou falar de duas tempestades. A primeira, capítulo 4, e o versículo de número 37, 36 adiante. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento. Olha só, vamos entender. Levantou-se um grande temporal de vento. Ou seja, o que é uma tempestade? É quando algo acontece, de repente, que você não imaginava.
porque a viagem estava sendo tranquila. Jesus estava no barco, tinha tudo para chegar do outro lado. E de repente aconteceu um temporal. Isso é uma tempestade que acontece na vida do crente. Tem tudo para dar certo, acontece um inesperado. Rapaz, estava tudo certo. Olha, aconteceu, olha, fizemos tudinho, compramos isso aqui, fizemos isso, estava tudo certo e de repente aconteceu um negócio desse, rapaz. Isso muitas vezes é a tempestade. E tem muitas coisas que na nossa família não é diferente. A gente faz de tudo, olha, tem tudo para dar certo. Depois, eita, rapaz, tu não sabe de nada, aconteceu isso. Eita, o que é que eu vou fazer? Tempestade à vista. É algo que acontece quando você não espera. Mas vamos continuar. Levantou-se um grande temporal de vento. Outra. E subia as ondas por cima do barco. Ora, quando se fala subia as ondas por cima do barco, aqui está falando que existe uma tempestade na vida que muitas vezes não está mais no nosso controle. É algo mais forte do que a gente. É algo que a gente não pode dominar. É alguma coisa que a gente não tem como. Isso é tempestade, gente. Quando tem uma força maior do que nós, por mais que a gente tente controlar, não dá certo. Mas você podia fazer isso, mas não dá para fazer, porque é uma força muito maior do que a nossa. Tem coisa na nossa vida, até um determinado ponto a gente controla, mas tem um ponto que a gente não pode mais controlar. Isso seja na vida sentimental, na vida emocional, na vida familiar. Quer ver só uma tempestade? Quando criança você domina o seu filho. Depois que ele cresce, ele não quer mais saber de você. Não quer mais saber de conselho de pai, de mãe, de nada. Eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Os pais estão idosos e eles estão aí forte na ilusão do mundo. Você tenta dar conselho, não quer. Conversa, não quer. Ele não tem nenhum senso de emoção por você. O que ele quer fazer, ele faz. Você quer impedir, não pode. É uma força que está sendo maior do que você. Mas quando criança está no nosso domínio. Então tempestade, quando o barco é coberto pelas águas, significa tempestade. Aí às vezes as pessoas dizem assim: mas o senhor é pai, você é mãe, pode fazer isso? Não. Hoje em dia tem muitos filhos matando os pais. Tem muitos pais que querem consertar os filhos e não consertam. Eles têm natureza perversa de tirar a vida do pai e da mãe. É uma tempestade que está acima do nosso alcance. Ora, o homem, o pai de família, muitas vezes já com problemas de doença, já um pouquinho magro, sem força, o filho forte, vai ser do meu jeito. Isso, além de ser uma grande tempestade, também é um filho muito ingrato. Mas a polícia resolve isso fácil. Porque tem muitos filhos ingratos que quando o pai fala, ele cresce. E quando a polícia fala, ele faz: sim, senhor. Tem muita coisa que acontece. Então, aquilo que está acima de sua força, aquilo que está acima do seu controle, é
tempestade à vista. Nós temos que ter cuidado. Agora tem uma coisa, minha gente, vamos entender. Tem tempestade que você entra nela porque você quer. Às vezes a pessoa quer um salário, faz uma dívida de 2, 3, depois de pastor, toma uma tempestade tão grande porque você procurou. Coma aquilo que tem para comer. Não faça dívida além do que você não possa pagar. Depois de pastor, ore, pastor, que estou no estreito muito grande, eu estou passando uma luta grande. Por quê? Qual é a luta? Por que você está passando por essa luta? Porque você procurou. Tem tempestade na nossa vida que é a gente que procura. E depois ainda diz, isso aí é prova de Deus. Não. Foi você que entrou na prova, não foi Deus que está lhe provando. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi no mundo da psicologia, foi sobre o autoconhecimento. Não adianta você entender a Bíblia, não adianta você entender tantos livros e você não entender você, ter conhecimento de sua vida. Você tem que olhar para você. Tem gente que quer sempre estar certo. Se você fala com ele, quer estar sempre com a razão. Não, mas eu sou certo. Não, o que eu fiz é certo. Rapaz, coisinha linda, tu nunca está errado. Todo mundo é errado, só você que é o certo. Sabe o que é isso aí? Pessoas arrogantes, pessoas que querem ter o nariz empinado e quer ser melhor do que outro. Tem muitos pastores assim. Tem pastor que só quer ser certo, ainda quando errar. Não, mas eu estou certo. Está certo em quê, rapaz? Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Ei, eu estou falando de mim, vou responder por mim. Eu não tenho vergonha de dizer assim: eu sou pastor, eu sou pobre, não tenho carro. Não, isso aí para mim, bens materiais, pouco me interessa. Eu não quero que a igreja do Senhor venha ter vergonha de mim, porque tem pessoas assim, viu? Tem pessoas assim, tem. Pastor, diga o nome aí das pessoas. Isso aqui não vai dar não. Mas o pastor não tem carro, o pastor não tem nada. Sim, eu não tenho, mas procura aí um erro meu. Procura ver se eu tenho fama de mal pagador. Vai procurar, porque a coisa mais importante na vida do cidadão é o seu nome limpo. Não adianta a pessoa ter muita coisa. Aí eu não vou passar naquela rua não. Vamos por ali, não vou nada. Não pode passar numa rua. Olha, de repente também tem pessoas que vai passar em determinado lugar, aperta logo o vidro escuro para não ver aquela pessoa. Que é isso, gente? Olha, a gente temos que ter um autoconhecimento sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos fazendo. Ainda sobre a tempestade, há uma força que está acima de nós. Outra, continuando as vírgulas, né? De maneira que já se enchia de água. Sabe o que significa isso? Água dentro do barco. Olha, a tempestade pode ser grande, mas você ainda tem como controlar-se. Mas quando a água entra dentro do barco, aí a coisa está ficando mais séria. Gente, nós temos que ter cuidado, povo de Deus. O mundo está de brincadeira não. Não deixe a água entrar no seu barco não. Você tem que cortar logo o mal pela raiz.
E quando está tendo a tempestade, você está se aguentando. E quando a tempestade está mais forte do que você, está se aguentando. Mas quando chega o momento da água entrar dentro do barco, aí está ficando o mais difícil. É sinal de perigo. Quer ver só, por exemplo? Um exemplo, falando aqui em tese, que eu não conheço a vida de ninguém. De repente você tem um filho ou uma filha que anda com uma pessoa, e essa pessoa é um comportamento diferente. Aí você diz: fulano, deixa de andar com fulano. Aí você está o quê? Você está orientando aquela pessoa, porque ele não sabe a queda de amanhã. Se te ouvir, tá bom. Se não te ouvir, aí a água vai entrando no barco. Aí vai se afastando. Daqui a pouco a água está, o barco está cheio de água. Aí muitas vezes é tarde. Quer ver outra coisa? Tem crente. Vou hoje para a igreja não. Eu vou fazer o que lá? É mesmo. Está chovendo. Vou não. Eita, hoje o sol está quente. Também eu não vou. Sabe o que está acontecendo? Está permitindo que a água entre dentro do barco. Daqui uns dias, nem de carro, chegando na porta, ele não quer vir mais para a igreja. Por quê? Se acomodou. Hoje eu não vou não, amanhã não vou não, e não sei o que, e vai se amortecendo. Olha. Gente, o melhor lugar é a igreja, é a casa do Senhor. Aqui está o melhor lugar. E tem que ver, cuidado, que às vezes tem pessoas que é tão cheio do fogo, para dizer o contrário. Rapaz, tu vai hoje para a igreja? Foi estudar não. Aí a pessoa já não está querendo vir, não vem mesmo não. Quando você vê uma pessoa dizer: não vem hoje não, fulano, aí você diz assim: hoje eu tenho que ir mesmo, é hoje que eu tenho que ir. Porque muitas vezes Deus tem um projeto para fazer a tua vida naquele dia. Aí o inimigo usa as pessoas e diz: vai hoje não. Olha, eu já falei aqui. Se chegar uma visita na minha casa, na hora de eu vir para a igreja, ele fica lá sozinho. Ou ele vem comigo para a igreja ou fica só. Mas eu não deixo os meus compromissos da igreja não. Jesus falou: buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus tem que ser em primeiro lugar. Então nós temos que cortar o mal pela raiz. Não é somente isso, tem muitas coisas que eu podia falar, muitas coisas. Até, olha só, até no Facebook, nas redes sociais, às vezes tem pessoas que: e aí, tudo bem? Começa com tudo bem, viu? Oi? Tá tudo bom? Daqui a pouco vai puxando conversa, aí você vai soltando conversa ali numa rede social, daqui a pouco você não sabe com quem está falando, daqui a pouco, epa, a casa caiu para tudo. Fale em redes sociais do Face com quem você conhece. Cuidado com gente desconhecido que muitas vezes entra nos teus espaços vitais, quer saber da tua vida, aí você vai entrando, vai falando, daqui a pouco você não sabe com quem você está falando. Tenha muito cuidado. Antes que o barco venha encher de água, você tem que ser mais inteligente. Mas vamos continuar. Versículo 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Peraí. Jesus estava dormindo. Veja só o que estava acontecendo. Um temporal de vento se levantou. As ondas estavam em cima do barco. Os discípulos estavam todos desesperados.
A água já tinha entrado dentro do barco. E Jesus estava dormindo? Não. Jesus não estava dormindo. A palavra dormindo aqui no grego significa que Jesus estava no silêncio. Ora, o silêncio de Jesus muitas vezes te incomoda. Quando Jesus fica no silêncio, você fica desesperado. Mas Senhor, tu está me vendo não? Deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus, ele vê a cada dia, a passo que a gente faz. E quanto que você está aqui, ele sabe como foi que você entrou aqui nesse lugar. Ele te conhece por dentro e por fora. Mas muitas vezes nós entramos no desespero. Mas Jesus estava no barco. Ele apenas estava no silêncio. Enquanto que entrava água no barco, e os discípulos tiravam, a água entrava, e os discípulos tiravam. Tudo isso estava acontecendo. Jesus estava lá numa almofada. Sabe por quê? Porque ele sabe a hora certa e o momento certo de agir. Se fosse depender de nós, Senhor, meu Deus, faça agora, Senhor. Mas o teu agora não significa o agora de Jesus. Ele só entra no tempo certo. Nós temos que entender essa palavra. Agora veja o que é que diz. E os discípulos disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos chegaram para ele: Mestre, não importa que nós morremos. Tu não está nem ligando para a gente, mestre. A gente está morrendo aqui. Ora, sabe o que é que muitas vezes o que Jesus quer de nós? Que a gente converse com Ele, que a gente busque a presença dEle. Não era para chegar a esse ponto. Quando aconteceu um temporal, qual era a primeira coisa que os discípulos faziam? Procurar Jesus. Não procurou. Quando a água estava acima do barco, não procuraram Jesus. Mas quando a água entrou dentro do barco, Senhor, tu não importa não, hein? Deixa eu falar um negócio. Existe luta na sua vida e na minha, que a gente conta para todo mundo. Jesus é o último a saber. Cuidado, pessoal. Ou ele é prioridade ou não é. Aqui nós encontramos que os discípulos passaram por essa luta porque eles não invocaram primeiro o nome de Jesus. Eles tentaram fazer um arrumadinho, eles tentaram resolver por conta própria. Tem muita da gente que quer fazer as coisas, acha que não precisa de Deus, quer fazer do seu jeito. Até que tentaram tirar a água de dentro, até que tentaram de tudo. Eu faço como Samuel Mariano diz, né? Nem adiantou, né? Não adiantou nada. Tem coisa que é para Deus fazer, não é para homem fazer. Tem coisas que Deus, quando entra numa causa, Ele vence todas as lutas. Eles só passaram por esta tempestade porque não convidaram Jesus para ser o primeiro lugar. A primeira luta que você tiver na sua vida, você diz: Jesus, vem cá. Você nem falou com a sua família, você nem falou com o pastor, você não falou com ninguém. Jesus, vem aqui. Senhor, me ajuda. Mas hoje em dia, qualquer coisa, eu vou ligar para fulano agora mesmo, meu Deus. Tu tem o número dela? Tenho. Passa para mim que eu vou ligar agora no WhatsApp. Olha, tu sabe qual é o que está acontecendo?
como se aquela pessoa fosse resolver a tua situação. Vai ser pior. Você sabia que é melhor muitas vezes você fica calado? Porque quando você fala para uma pessoa, em vez daquele problema amenizar, aumenta. Aumenta. Eu escutei um testemunho de uma mulher que estava falando do seu marido para uma irmã, assuntos confidenciais, e começou a falar para a irmã: não conta nada para ninguém, o irmão tá certo. A irmã pegou, foi dizer a outra disse para a outra. Quando o marido dela chegou na igreja, começaram a rir e começaram a dizer: olha ele aí. Todo mundo estava sabendo da história. Um assunto que correspondia ao casal. Aí a irmã disse: olha, eu vou dizer ao pastor, vem cá, pastor. Eu vou sair da sua igreja, porque na sua igreja só tem fofoqueiro. As irmãs estão tudo falando do meu marido, que meu marido é assim e assim. Ah, está falando aí. Aí o pastor disse: quem foi que começou com essa conversa aqui dentro? Aí ela disse: fui eu. Então quem é a irmã fofoqueira da igreja? Ela disse: eu. Pronto. Foi falar para todo mundo. Povo de Deus, a gente tem que saber a quem vamos falar, para não virar uma tempestade. Aquilo que podia ser resolvido não resolve, piora. Mas vamos continuar ainda. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou-se, e houve grande bonança. Veja só, pessoal, vamos entender a colocação da palavra. Quem estava entrando dentro do barco era a água. A força maior, a tempestade, o barco estava sendo coberto pelas águas. Mas na hora de Jesus trazer bonança, Jesus repreendeu o vento. O que significa isso? O vento era o causador da tempestade. Temos que entender isso. Não adiantava Jesus dizer assim: eu não vou parar com essa água, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa água de dentro do barco que vai ser melhor. Não, Jesus disse: ei, vou repreender o vento. O vento, ele estava tirando a paz, tirando o sossego. O vento estava atrapalhando a sua jornada. Tinha tudo para dar certo, o vento chegou para atrapalhar. Jesus disse: eu vou soprar esse vento, eu vou mostrar esse vento quem tem domínio no céu e na terra e no mar. Eu vou mostrar. O vento era forte. Eita, Jesus vai acalmar vento. Não tem vento forte que ele não acalme. Jesus olhou e disse: vento, cala-te. E tinha que obedecer, porque quando ele fala, a terra treme. E naquela hora começou a ter uma grande bonança. Olha só, a bonança voltou, a paz voltou, glória a Deus. Aí Jesus falou aqui, versículo 40, e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A palavra tímidos quer dizer medrosos. Por que vocês tiveram tanto medo aí? Você não tem fé não, é? E outra palavra, por que
Jesus falou isso? Porque Jesus estava no barco. E tem gente que Jesus está no barco da vida, ainda tem medo. Se Jesus está no barco, Jesus não está com você, então não tenha medo. Maior é o que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Então Jesus disse, em outra palavra, eu estou falando a linguagem de hoje. Imagine Jesus dizendo, eu não estou entendendo, porque vocês estão com tanto medo aí. Eu sei que a tempestade pode estar grande, mas eu estava no barco. Se eu estava no barco, então não adianta você se aperrear tanto, você faz, não, eu não estou no barco, rapaz. Jesus está falando com pessoas aqui, minha gente. Tire a inquietação. Jesus está no barco. A luta vai ser grande, mas Ele está no controle. Porque quando Jesus está no barco, ainda que se levante todo tipo de tempestade, mas você não vai morrer. Você vai vencer. Se o diabo queira, se ou não, você vai vencer. Aleluia, glória a Deus. Versículo 41. E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Você sabia que quando muitas vezes Jesus, se a gente acha que Jesus é grande, Ele é mais grande do que nós pensamos. Mas eu falei sobre duas tempestades. Essa foi uma. Agora a outra, para nós concluirmos, ainda no livro de Marcos, dessa vez no capítulo 6. Glória a Deus. O versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Olha só como é que começa a palavra. E logo obrigou. Gente, é o que está escrito na Bíblia, que Jesus obrigou eles a entrar. Por que Jesus obrigou? Porque eles não queriam entrar. Porque eles não queriam entrar no barco, foram obrigados a entrar. Porque eles já passaram pela primeira tempestade e já sabem o que sofreram na primeira tempestade. E agora vem a segunda. Quando disseram assim, vamos entrar no mar, imagina que já causou aquele trauma emocional. Entrar no mar? Sim, entre no mar de novo. Eu não vou entrar não. Jesus obrigou a entrar. E outra coisa, Jesus obrigou eles a entrar no barco e entrar no mar, mas dessa vez sem Jesus. Se a primeira tempestade aconteceu o que aconteceu, mas Jesus estava no barco, e agora Jesus obriga eles a entrar no barco sem Ele. Aí foi que foi pior. Agora eu vou ter que entrar nesse barco agora sem Jesus. Não vai dar não, esse negócio não vai dar certo não. Jesus disse, entre no barco. Obrigou eles a entrar no barco. Existe tempestade na nossa vida. Quem já passou por determinadas coisas tem até aquele trauma, não quer passar de volta. De sofrimento da nossa vida que a gente passa e diz, meu Deus, eu não aguento isso mais não. Eu já sofri demais naquele dia, eu não aguento mais não.
tem hora que eu fico imaginando quando a pessoa passa na unidade prisional, sistema penitenciário, às vezes passa tantos anos de cadeia, dormindo no chão, lá, que o pessoal chama de pista, dormindo pelas pistas, viu? Preso, 5 anos, 10 anos, aí quando sai de lá, qual é a pessoa inteligente, o que é que diz? Para mais nunca na minha vida eu volto para o lugar daquele, porque ali é um pedacinho do inferno. Mas isso é para quem tem vergonha. Quem não tem, volta de novo. Aí é isso que eu fico pensando. Rapaz, tu já passaste por essa luta, tu vai passar de novo, E tem um negócio que nós temos que entender, povo de Deus. Nós temos que entender. Olha, existem muitos traumas emocionais. Olha, se uma mulher mora com o marido, escuta só, estou falando em tese, a vida dela, sabe o que é? É apanhar do marido. Apanha para acordar e apanha para dormir. A vida é apanhar. Depois se separa. Aí o marido vem novo. Olha, me dê mais uma chance. Eu prometo que eu vou ser bom. Me perdoe. A mulher cai na besteira. E aí, sabe o que acontece depois? Feminicídio. Hoje em dia no Brasil é 4 mulheres por dia que são assassinadas pelos próprios maridos. Nós temos que despertar. Ei, peraí. Na primeira vez que uma mulher levou uma tapa por cima do rosto, dê cartão vermelho, está expulso. Sai da minha vida em nome de Jesus. Acabou-se. E tem homens também que muitas vezes tem que tomar uma atitude certa na vida. Às vezes a mulher faz o homem sofrer tanto. Olha, meu Deus do céu. Ei, você não é obrigado a ficar o resto da vida sofrendo, não. Não dá certo, não. Não dá certo, não. Bom, vá-se embora e faça a sua vida. Nada é obrigado. Escute só. Não volte para o cativeiro novamente. Aqui os discípulos estavam com medo de voltar de novo para o mar. Eles estavam com trauma emocional, mas o maior trauma deles não era porque tinha que entrar no barco. O trauma dele não era porque ele tinha que entrar no mar. O maior trauma dos discípulos é porque Jesus disse: eu não vou. Quem vai agora entrar no mar é vocês. Agora é com vocês. Existe coisa na vida que a gente, senhores pais, que muitas vezes nós temos que deixar o nosso filho, olha, se vira, sofre na vida, vai aprender na vida. Papai e mamãe não é para segurar o filho todo o tempo, não. Vai ter um momento, vai-se embora. Decida a tua vida, fala o que tu quer. Nós temos um limite. Eu imagino Jesus dizendo: eu já fiz a minha parte, eu estava com eles, agora eu vou ter que navegar só no barco. Não foi fácil não, porque a Bíblia diz que eles foram obrigados. Mas vamos continuar. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar. Pessoal, olha, vê só. Da onde eles estavam, no barco de Genezaré, eles começaram
a remar no barco, com cerca de 9 a 10 quilômetros. Vou colocar 10 quilômetros, mais ou menos daqui para a cidade de Pombos. Eles estavam no meio do mar. E no meio do mar, ninguém tem amigo. Quando você está junto de alguém, pode ser que apareça alguém para te ajudar. Mas no meio do mar, no meio ali, não tem como você pedir uma ajuda a ninguém. Eles estavam no meio do mar. Agora veja só. E eles sozinhos em terra. E versículo 48. E vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhe era contrário. Olha, existe coisa na vida que a gente fica pensando. Sabe o que é? É o vento contrário. O vento contrário é quando ninguém quer entender a gente. O vento contrário é quando você fez tudo certo e de repente começa a dar tudo errado de novo. É quando as pessoas, você se sente só, abandonado. E essa foi a razão. O barco estava no meio do mar. Além de estar no meio do mar, sem nenhuma ajuda, sozinho, o vento ainda era contrário. Pessoas que era para ajudar, não ajudaram. Tudo correu ao contrário. Mas vamos continuar, porque as horas já estão se vencendo. E aqui nos diz que ele se fatigava. Sabe o que é isso? Eles estavam cansados. Você sabia que na minha vida e na sua vida não é diferente? Ei, tem coisas que pai cansa, mãe cansa, sabe de uma coisa. Existe momento que a gente faz isso, sabe de uma coisa, se vira para lá, não quero mais saber. Porque tudo que a gente fala com os filhos, muitas vezes é tudo repetido. Repetindo a fita, de novo. Já falei uma vez, adiantou não, já falei outra vez não. Chega o momento da gente não falar mais nada. E o maior perigo para quem é filho é quando o seu pai ou sua mãe se cala. Porque quando tem um pai ou uma mãe que ainda está falando, ainda está se preocupando, ainda está tentando te corrigir, levante a mão para o céu. Eu tenho um pai e tua mãe que ainda se preocupa. Mas no dia que a boca do teu pai e da tua mãe fechar, coitado de você, filhos e filhas. Mas sabe por que acontece isso? Não é porque os pais querem ficar calados, não. É porque se fatigaram, cansaram. Aqui, quando o vento era muito contrário, os discípulos cansaram. Não tiveram mais força. E no meio do mar. Mas vamos continuar. Perto da 4ª vigília da noite, por volta das 4 horas, 5 horas da manhã, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Ora, Jesus ele só chega na hora certa. Quando a gente pensa que está no meio do mar, sem ninguém por perto, quando a gente pensa que ninguém vai entender a gente, e não entende não, é nessa hora difícil da sua vida, que ainda que passe pela primeira vigília, a segunda, mas na 4ª ele chega. E quando ele chega com providência. Então deixa, ele vai agir no tempo certo, na hora certa. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas ele vai entrar com providência na hora certa, no momento certo. Agora imagina aqui, versículo 49.
Mas quando eles, os discípulos, viram Jesus andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Ora, pensar que era um fantasma, quando a pessoa está passando uma luta tão grande, até as pessoas que aí muitas vezes querem nos ajudar, a gente não consegue nem entender. Porque até o momento nós sabemos que eles estavam atravessando um momento difícil. Tudo bem que eles estavam passando um momento difícil ali. Ele estava no meio do mar. Mas quem veio com providência foi Jesus Cristo de Nazaré. Mas naquela hora eles nem conheceram o que é uma tempestade. É quando chega alguém para nos ajudar. E muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Mas se você está passando uma tempestade, não importa quem chegar. Quem chegar é porque foi Deus que mandou aquela pessoa na hora certa, no momento certo. Ora, você quer ver só? Então, um pacotinho de fubá, uma farinha, uma cestinha básica, pequenininha. Aí muitas vezes a pessoa diz assim: mas isso aqui não é nada não, um pouquinho. Não é nada não. Não é nada para quem tem um armário cheio. Chegue com a cestinha, uma ajuda, no momento que aquela pessoa está com o armário vazio. Aí você não sabe a importância, a felicidade, lágrima no rosto, emoção, tudo acontece. Porque aquela cesta básica chegou na hora certa. Então aqui Jesus, ele chegou na hora certa. Está tudo perdido, Jesus, quando chegou na hora certa. Andando sobre o mar. Aí não diz a palavra. E ele diz, versículo 50, vamos concluir. Porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ter bom ânimo em uma luta, numa tempestade, num vento contrário, não é uma coisa fácil não. Mas a palavra de Deus diz nessa noite: tenha bom ânimo. Ou seja, não abaixe a cabeça, não abaixe seu autoestima, permaneça firme. Ora, Jesus está vindo ao teu encontro. A luta pode ser grande, a provação pode ser grande, mas você não vai estar sozinho nessa luta não. Aleluia. Ele está dizendo: tenha bom ânimo, alegre o seu coração, seja feliz, levante a cabeça. Sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa muitas vezes está numa luta tão grande, mas não precisa ela dizer a ninguém. Sabe por quê? Porque quando ela chega na igreja, já chega assim, ó. Não precisa dizer que fulano está passando na luta. Fulano, como é que você está? Não precisa dizer mais nada. Aí aparece nessa hora um profeta: ei, eu estou contigo. Aí a pessoa se alegra. Jesus fala 10.000 vezes isso e a pessoa não se alegra. Mas tem que ser assim. Gente, Jesus fala: está passando por luta, está passando por dificuldade, está no meio da tempestade, mas você se alegre, tenha bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo e vocês também vão vencer. A luta pode ser grande, mas maior do que essa luta é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é irmã de tudo, ele é dono de tudo, ele manda e não é mandado. Ele operando, ele não tem quem impeça. Então nunca podemos abaixar a cabeça diante de qualquer luta, de qualquer provação, de qualquer tempestade. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês.
A presença de Jesus no nosso barco, escute só, não significa ausência de tempestade, significa que a gente não vai naufragar. Amém? Que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Povo de Deus, falta 2 minutos, está de costume o nosso canto rubro louvar mais um louvor. Falta 2 minutos, dá para ele louvar mais um hino, para manter a tradição, amém? Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Com esta era, por isso espera, em Deus espera. Tem um segredo que pode revelar. Deus tem muita bênção pra contar. Recebo tudo e jamais fico calado. E de Deus sou um soldado pronto para guerrear. Enquanto o vento se levanta contra mim, eu desço a casa do oleiro. Ele manda lá do alto, eu me calo e não reclamo quando me lembro da cruz. Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido, meu amor tem respondido quando eu começo a clamar. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quando a lágrima eu choro, mas eu tenho de consolar. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quando a lágrima eu choro, mas eu tenho de consolar. Ciclo de oração e quinta-feira é o segundo dia da campanha, amém? Pastor que vai pregar, Jesus, pronto,
Quem que vai estar presente? Jesus, é que é o mais importante. Porque às vezes as pessoas só querem vir para o culto de campanha, se for fulano, se for Beltrano. Gente, quem vai estar presente é Jesus. É o Espírito Santo que vai estar aqui no nosso meio. Então, peço que cada um, se possível, convide alguém para estar conosco quinta-feira. E assim oramos. Maravilhoso e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque em meio à adversidade, Senhor, em meio às tempestades, Senhor, o Senhor nunca tem nos deixado só, Senhor. Meu Deus, leva o teu povo em paz para as suas casas, dê livramento, Senhor. Meu Deus, que essa noite seja uma noite de paz da tua presença, Senhor. Livre, Senhor, o teu povo de todos os males, Senhor. Tudo isso eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e para sempre. Que já diz: se Deus é por nós,